café tá pronto. Bem-vindos ao Café com as Profas, um lugar de afeto, de acolhimento, de escuta e de muita troca. Agradecemos vocês, nossos queridos ouvintes, por estarem nos acompanhando, nossos apoiadores. Queremos aproveitar, divulguem o Café com as Profas, o nosso bate-papo aqui. E já que o título era Cuidar das Emoções, eu vou trazer aqui um tema um pouco polêmico, né? A criação de meninos e meninas. Por exemplo, se eu sou mãe ou pai, eu posso falar para o menino, homem não chora? Ou homem chora? Então, acho que partindo desse gancho, né, a gente vai trazer um tema aqui hoje, que é se há diferença ou se tem que ser igual, como criar meninos e meninas. Quais são as coisas que tem que ser diferenciado ou o que tem que ser igual? E o que você falou, né? Homem não chora. Antigamente, era o papel daquele homem muito sério, né? Dono de si. Para mostrar segurança, ele não podia demonstrar emoção. É bem o que a gente está querendo mostrar aqui, que todo mundo pode, tem que cuidar das suas emoções também. Faz parte do bem-estar, da família, de todo mundo. Então, essa questão do homem não chora era muito triste até, eu acho. Sim, porque o homem ele engolia as emoções, isso fazia mal, podia até causar outros problemas de saúde. Atualmente, eu acho que ninguém mais pensa assim, né? Assim a gente espera, né, Sil? A gente sabe que ainda existe muito preconceito, né? A gente ainda sabe que, desde o básico, né? Aquela cor rosa é de menina, cor azul é de menino. E tem um livro que eu amo trazer para as crianças e foi muito bacana quando eu trouxe. Esse ano, na verdade, não fui eu que trouxe, um dos meus alunos que trouxe, que chama O Monstro das Cores. E ele, meu aluno, ele se colocou ali como um leitor, né? Do mesmo jeito, formou uma roda e ele foi ali contar a história. E cada cor tem a sua emoção. E eu achei muito legal, porque a cor rosa, ela traz a alegria. Não, a alegria, né? E ali, eu não podia deixar de aproveitar o ensejo. Eu tô com meninos de 4, 5 anos, e é onde começa a aparecer, né? Eu queria rosa, mas eu não posso. E aquela coisa, né? Agora é a hora que eu vou jogar bola, futebol. Exatamente, né? E aí as meninas querem, aí a gente escuta. Hoje em dia, a gente escuta, não, menina não joga, né? E aí eu vejo assim, olha que legal! O rosa é a cor da alegria. Quem aqui não precisa de alegria? Que legal. Todos, né? E aí as crianças todas, e aí foi muito legal, porque eu tenho alguns meninos que a cor preferida deles é rosa. E eles falaram assim, e é a cor que eu mais gosto também. Eu falei, porque as cores são todas e de todo mundo. Cor é cor, né? Cor não tem gênero. A cor, gente, ela tem uma frequência, né? Isso já está provado cientificamente. Desculpa eu entrar um pouco de cromoterapia. Você conhece bem, né, Sil? Porque o rosa são as 7 cores do arco-íris, cada um numa frequência. E essas frequências nos afetam emocionalmente, fisicamente e mentalmente. Então, assim, isso que você disse é perfeito. A gente, na cromoterapia, fala mais que a cor rosa é a cor dos órgãos femininos, na verdade, pela cromoterapia. Então, é a cor da afetividade e do amor. Então, por isso que ele sente esse acolhimento, que você disse que traz alegria. Então, assim, é perfeito essa sensação. Sensação perfeita. Então, mas olha que engraçado, né, Sil? A gente sempre colocou a afetividade como uma qualidade feminina.
quantos meninos, quantos pais afetivos nós temos aqui. Eu falo assim, tem que ter, né? Tem que ter. Eu moro numa família, eu fui criada, eu sou filha mais velha e eu tenho 3 irmãos homens. Mas a gente é bem escadinha, então foi aquela criação muito junta. E eu tenho 3 irmãos extremamente afetivos, porque o meu pai era um homem extremamente afetivo, né? E o meu pai nunca teve esse tipo de preconceito. Eu lembro quando meu irmão ainda na adolescência, né? Nós já estamos na casa ali dos 50, todos nós. E meu irmão foi para uma festa com uma camisa rosa. E assim, aquela coisa que a gente chegou na festa, meu pai não abriu a boca para falar, né? Se pode ou não. Pode ou não. Meu irmão foi, tô bem, tá ótimo, pode ir, não sei o quê. E na festa, a gente lembra assim, eu lembro, né, dos olhares. Engraçado isso, né, como marca. A sociedade, né, julga. Eu tenho isso hoje com uma criança de 2 anos, né? A Rose tem crianças maiores do que as minhas na escola, e ela contou que os meninos gostam do rosa. Eu tenho um menino que ele me traz. Meu pai falou que eu não posso desenhar na folha rosa. Meu pai falou que eu não posso usar a canetinha rosa. Ele tem 2 anos de idade. Restrição, né? Que restrição? 2 anos. E aí eu falei, não, mas eu não quero bater de frente com a família, mas eu falei assim, olha, aqui na escola, eu falei, na sua casa pode ser que seu papai fale dessa forma. Aqui na escola, na sala, eu falo que todo mundo pode usar todas as cores. Não, mas menino não usa, e isso é muito latente, foi hoje, né? Menino não usa rosa. E aí eu peguei o celular, o Google, e procurei e mostrei para ele o Messi de rosa. Que é um baita de um modelo. Que é o time que ele joga, desculpem nossos ouvintes, eu não lembro o time, é alguma coisa de Miami, que ele estava com o time, e o uniforme é rosa, né? Eu falei, saiba você que vários times em homenagem, já passou, né? Outubro Rosa, mas tem times aqui de São Paulo, do Rio, do Brasil, que fizeram suas camisetas para os jogadores em homenagem ao Outubro Rosa, e que os jogadores usaram rosa. Ou a chuteira do Neymar era rosa, então tá tudo bem. Então um menino que ama jogar bola, porque o pai fala que bola eu posso jogar, quando ele viu que eu mostrei o Neymar de chuteira rosa e o Messi de uniforme inteiro rosa, ele respirou aliviado. Pode, né? E é isso que a Rose fala, a gente teve aqui no Brasil times femininos de futebol incríveis e que até foram a seleção. Gente, a gente tem a Marta, né? Que é considerada uma das melhores jogadoras do mundo. Então, onde que se diz que mulher não joga futebol? Uhum. Joga futebol, anda de skate, luta judô, quer dizer, tem tudo isso. São preconceitos que eu acho que, assim, antigamente o homem tinha que ser aquele provedor rígido. Eu, por exemplo, na minha casa, por pais e tios, era proibitivo abraçar ou sentar no colo. Não podia. Depois, meu marido já um pouco menos. Então, acho que esse preconceito vai diminuindo, a sociedade vai mudando, as emoções vão dando lugar para que elas sejam permitidas. Tem que dar vazão a Então, elas, acho que tem que dar vazão. Então, acho que isso aí é um processo que está acontecendo. Sim. Talvez até uma evolução, não sei, entendeu? De entender. Porque naquele tempo tinha que ser machão, né? Aquele que manda na casa, as crianças tinham medo. Hoje não, hoje é uma coisa um pouco mais... Você criou menina e menino. Sim. Teve diferença? Nesse sentido? Na sua criação? Assim, enquanto mãe? Enquanto mãe, eu acho que não. Porque, assim, eu gostava de vestir minha filha de Barbie. Brincar de boneca com sua filha. Porque era minha menininha, né? E os meninos, assim, eu tenho 2 filhos muito diferentes, né? Um que a gente brinca que ele é meio Mauricinho, gosta de se vestir bem, e o outro que gosta de vestir cores todas, de todo tipo. Então, talvez esse meu mais velho talvez não usasse rosa, não sei, não por preconceito ou não, acho que não tem a ver com a personalidade dele. Eu vou te contar que eu já vi ele de rosa. Já viu? Pode ser até que mudou. Eu não vi, por isso que eu tô falando, não sei. Vou te contar que eu já Eles mudam depois que casam. Sim, e depois que crescem, a gente vai amadurecendo. Agora, o outro vai usar tranquilo, entendeu? Não vai ter nenhum problema com isso. Os netos, eu não sei, eu acho que ainda tem alguma questãozinha ainda de rosa ou azul. Ainda existe, porque eu acho que isso é social, como você falou. Sim. Entra numa festa, todo mundo repara. Mas é um aprendizado para todos nós, né? Então, Sil, mas olha que engraçado, né? A gente está falando aí, isso é social. E eu acho que isso é tão social,
E às vezes eu me pego, e às vezes eu tenho uma menina, nunca me imaginei quando jovem ser mãe de menina, e veio uma menina e eu, diferente, tratei ela feito uma moleca, porque eu sempre fui, no meio de 3 meninos, eu era uma moleca, e tratei aquela, vai subir em árvore, né, tudo que ela quis fazer, andar de skate, vai lá. Eu nunca entendi, tá? Eu só gostava de vestir de rosa. Não, com certeza. Mas aí, tem uma coisa que me pega um pouco, porque assim, eu acho, numa sociedade modelo, numa sociedade que seria a ideal, eu acho que a equidade, né? Você cuidar do menino da mesma maneira que a menina, educar igual, eu acho que é o certo, né? Mas numa sociedade como a gente tem hoje, eu acho que algumas coisas ainda sim nós temos que cuidar com e ressalvas, tratar, né? Para a menina de uma maneira diferente do que com o menino. Eu, por exemplo, com o menino, talvez eu não vou chegar para ele comentar algumas coisas ou aconselhar da mesma maneira que eu faria com uma menina. Porque existem as diferenças, são até fisiológicas, né? Sim. Então tem algumas coisas que você tem que falar para a menina que para o menino talvez não precisa ser tão importante. Ele vai ter a responsabilidade dele, com certeza. Né? Aí já é um outro tema que a gente vai, mas é diferente menino e menina. O físico é diferente. Sim. Tem aí tem algumas diferenças, né? Assim, quando a criança é pequena, né? Mais e quando fácil. entra na adolescência. Então tem coisas que sim, a gente pode tentar criar igual ou deixar tanto um menino pequeno como uma menina pequena, os dois podem brincar de boneca. Ah, meu filho não pode brincar de boneca. Sim. Não, eu quero que ele seja um bom pai, então ele vai aprender a ninar. Eu quero que ele seja um bom pai, então ele pode acolher, ele pode brincar de dar banho. Não é, por que a mamãe brinca de casinha? Ah, porque ela vai poder ser a dona da casa? Não, ele também vai ser um bom dono de casa. Sim. Né? Então, eu quero que a menina seja ágil, então ela vai fazer futebol, vôlei, skate. Não que os esportes ditos femininos não deem essa mesma agilidade, dão e às vezes até mais, né? Um balé, uma força, um jazz, e eu, no meu caso, diferente de vocês, né? Eu fui criada, somos em 3 meninas, eu enquanto filha. Como mãe, eu tenho menino e menina, né? Os 4 filhos, eu tenho tanto a menina como os 3 meninos. E aí eu tentei sim criar igual, mas o que eu vejo assim de igual pro menino, até pro meu caçula, o mesmo conselho que eu dava pra menina na postura, quando adolescente, tá? Sim. Do relacionamento, do respeito, do cuidado, do respeito com o seu próprio corpo, os seus limites, porque para ele eu falo igual, ele tem que tratar igual a namorada dele, do mesmo jeito que você gostaria que tratasse sua irmã. Então, mas é aí que tá, assim, uma coisa você educou o seu filho para tratar bem as meninas, mas olha que engraçado, porque a gente precisa ensinar a menina também a tratar bem o seu namorado, o seu companheiro ou a sua companheira, né? E acho que acima de tudo se dá o valor, né? Sim, mas a gente ainda está numa sociedade que ainda tem muitos traços machistas. Sim. Então você precisa sim preparar a sua filha, porque ela vai passar por desafios nessa sociedade diferentes do que os meninos ainda. Sim. Né? Então os conselhos, muitas vezes, eles têm que ser diferentes. Né? Você vai ter que abrir os olhos da sua filha para algumas coisas que para os meninos, talvez assim, você vai abrir, mas de uma maneira diferente. Tipo, respeite a menina que está com você, a companheira, respeite a sua irmã, né? Você tem isso. Mas com as meninas, assim, se dê ao respeito. Uma coisa é tomar para você e a outra é você passar para o outro. Sim, essa é a grande diferença. É saber se colocar. Eu acho Cada assim, um no seu papel. Sem dúvida. De homem, de mulher, seja o que for, mas tem que saber se colocar. Até onde eu posso e até onde a outra pessoa pode. Que aí entra, né? Não necessariamente só de menino e menina, até onde eu posso, entra no trato do ser humano, né? Se eu sou o ser humano, é eu respeitar o outro, é eu respeitar a diferença, é eu ter empatia pelo outro, é me colocar naquele lugar. Né? E isso desde de pequenininho eu tenho que ensinar. Tratar como você gostaria de ser tratado. Isso, desde pequeno.
Sabe que outro dia a gente estava conversando na mesa do café da manhã. A gente normalmente chega e toma café ali no refeitório Das professoras. das professoras. E eu dei uma gargalhada. E alguém, muito querida, Eu, virou e falou assim, você ri de um jeito gostoso. De um jeito gostoso, né? E aí a gente parou para pensar o que a gente ensina neste sentido. Aí a gente lembrou, eu falei assim, eu adoro uma risada de vilã. Porque elas riem com vontade, elas gargalham, elas colocam pra fora, né? E aí a gente ficou lembrando das princesas. Olha a mensagem que a gente manda para as crianças desde pequenininhos, né? Como ri uma princesa? Vocês já pararam para ver? Acho que nem sei se ela dá muito Né? piada, né? Não, exatamente. Recolhida, retida. Normalmente tem uma mãozinha na frente, tem um sorriso com uma coisa mais contida, né? A missa. Aquela coisa de postura. Exato. Né? E agora você vê, por exemplo, os príncipes ou os personagens masculinos rindo com vontade. E as vilãs. Então, olha a mensagem que você está passando, né? Desculpa. Então, a menina, ela tem que ser comedida. Porque senão ela se torna uma vilã. E, gente, tem coisa mais deliciosa do que você dar e você ouvir uma gargalhada? Mas aí a gente entra nessa retenção das emoções, né? Que é muito cultural, que a mulher tem que ser recatada. Isso. É submissa. Isso está mudando. Era, né? Ainda hoje bem. não, hoje ainda dá para... A mulher está se não igualando, mas existe uma equidade, velho, com o homem. Igualando ainda não, ainda falta. Eu acho que nem dá para igualar. Não, a gente ainda tem um caminho longo para isso. Mas eu acho difícil, porque, assim como eu disse, a parte emocional e física, ela é diferente. Mas a gente tem que buscar a nossa valorização sempre. Para se dar bem e tudo. Mas, assim, eu acho que é isso que falta. A mulher sempre teve que se segurar para mostrar que ela é educada, né? Delicada. E ao contrário. Não pode dar uma risada assim. Nossa, que horror, que educação, entendeu? Antigamente seria isso, né? Eu brinco que em casa, a mais moleca, não nem brinco, é a verdade, a mais moleca em casa é a minha filha, né? Eu acabei de falar, é a mais moleca, é a minha filha. É verdade. Né? Assim, se eu for pegar os meninos, o meu mais velho nunca quis saber de futebol. Nunca. Muito mais sério, né? E a minha, sempre foi. E a minha filha, ela já participou de campeonato de futebol. Porque ela ia se arriscar e jogava. Joga futebol na praia, tipo, de igual para igual com os outros dois irmãos. Exato. E com os amigos dos irmãos. E ela tá feliz, né? É importante. Ela gosta. Mas é bem fazer isso, o que né? gosta também, né? Eu acho que a gente ainda está numa sociedade em construção. Isso. É uma sociedade onde a gente ainda precisa, infelizmente, dar um cuidado, né, e conselhos diferentes para o nosso menino e para a nossa menina. Que bom que nessa primeira infância, né, enquanto essa criança ainda é pequena, a gente consegue fazer esse paralelo, né, essa equidade, mas eu acho que ainda não dá para cuidar de um menino e de uma menina da mesma forma. Bom, o respeito, sim, né? Eu acho que o jeito que os direitos de um para o outro dentro da casa, eu acho que sim, o direito do filho, o direito da filha tem que ser igual, mas os conselhos, eu acho que eles ainda são diferentes e se fazem necessários diferentes. Posso ter quem discorde, mas esses conselhos que você fala, que eu falo que é chato, porque é aquele conselho do cuidado com que a sociedade, né, assim, então, desde pequena, então se eu vou vestir um vestido na minha filha, então, puxa, é legal colocar uns shortinhos por baixo, porque eu tô com medo do olhar malicioso do outro. Exato. Não porque ela é minha filha, que tá com vestido subindo e descendo a escada. Porque o menino pode subir e descer no trepa-trepa do parquinho, às vezes só de cuequinha, e a menina não poderia estar só de calcinha. Porque tem aí toda uma questão cultural, ou sexualizada, ou da malícia. Violência que nós ainda temos. Isso muito grande, é uma pena, né? Não deveria existir, mas o que a gente fala que é bacana é assim, é alertar, né, os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo, quem já é pai e mãe de crianças pequenas,
tentem parar, né, com essa Começar coisa a de pensar, que né? menino não brinca de boneca, ou que menina não brinca de bola, ou de que o carrinho, rosa né? não é Isso só não porque- define personalidade, Isso. não define caráter, Não define né? gênero. Não define Ainda nada. tem muito isso, né? E a gente vê meninas que foram tratadas com delicadeza toda. Isso não vai mudar se ela vai gostar de uma outra menina ou de um outro menino, mesmo porque a gente está numa sociedade mesmo tão diferente profissionalmente, nesse né? ponto. Exato. Profissionalmente, hoje em dia, muitos chefes de cozinha são homens. É. E Né? se esse menino brincou ali de fazer comidinha na areia e Passou misturou por coisas, preconceito. Que bom. como isso vai ajudar nessa criatividade, nessa vontade, né? Muitos bailarinos Sim. famosos, né? Muitas jogadoras de bola famosas. Então, assim, é isso. A gente tem que pensar em que eles podem ter as mesmas oportunidades. Sem dúvida. Né? Sem oportunidade da brincadeira, oportunidade no futuro E da nas suas profissão. escolhas, Para Né? poder Sim. ter uma emoção bem equilibrada, né? Você Exato. não vai estar nem frustrado, nem alegre demais, nem nada. Você vai saber quem é você. Autoconhecimento. Sem precisar na esconder verdade. as emoções. Exatamente. Autoconhecimento, Eu acho não que sei quando a esconder. gente permite que a criança brinque de tudo, usufrua de tudo, de todas as cores, de todas as maneiras, a gente dá para ela a oportunidade dela se construir, dela se Ela conhecer. Crescer, Boa. né? Crescer. Muito bom isso. Né? E aí? o que você só queria retomar, essa construção social que está sendo Sem feita. dúvida. Que já houve uma evolução. Nós vamos chegar ainda em algum lugar. Mas Vamos trabalhar para isso, né? Nós nós aqui, estamos aqui, ela você do lá, lado. por Estamos favor, plantando uma com sementinha, certeza. né? Essa Ela tá semente ela precisa crescendo. ser plantada e regada, né? E crescer cada vez mais é o nosso desejo, né? Para Sem que dúvida. todo mundo sem seja dúvida. feliz. E é isso, obrigada a vocês que estão nos assistindo. Continuem no nosso canal, com o nosso contato. Não se esqueçam de se inscrever, caso você seja a primeira vez que está nos ouvindo. Se inscreva no YouTube, no nosso canal, as estrelinhas no Spotify. Adquira o nosso e-book que está falando sobre as emoções, né? E divulgue. Com certeza. E fiquem com a gente sempre. Sem dúvida. Eu sou a Rose. Eu sou a Lu. Eu sou a Silvânia. Bem-vindos ao Café com as Profas. Bem-vindas.